Miranda sobre conversas difíceis, como e com quem vale a pena ter. É o tema da live class de hoje e eu, se fosse você, já pegava papel e caneta, porque vai ter muita coisa aqui para você anotar, muita coisa para você lembrar depois, porque afinal de contas, conversas difíceis você vai ter a vida toda e você vai entender como fazê-las e com quem vale a pena ou não vale a pena que você perca o seu tempo. Em compensação, se você acreditar que vale a pena investir nessa conversa difícil com essa pessoa, você vai estar investindo nos seus relacionamentos, na intimidade com aqueles que mudam a sua realidade, porque você já sabe que nós somos a média das pessoas com as quais nós mais convivemos. Quero dar oi para a fã de Mirandeli, seja bem-vinda, Si. Que bom que você vai conseguir acompanhar a live class de hoje. A Si sempre muda as lives quando ela tá dentro, então muito obrigada por estar por aqui. Eu quero abrir essa live enquanto o pessoal vai chegando com uma frase do Seja um Assunto que Você Domina, o meu 5º livro, na página 192, quase no finalzinho. Esse aqui tá todo riscadinho porque é como eu leio. E essa frase eu postei essa semana no meu Instagram e me deu esse insight de abrir as lives de 2026 através dessa frase, escolhendo esse tema. Nunca fuja de conversas difíceis, mas fuja de se relacionar intimamente com pessoas com as quais você não consegue ter conversas difíceis. O que isso significa é o que vamos ver ao longo de toda essa live. Aliás, se você quiser comprar o Seja um Assunto que Você Domina, meu 5º livro, ou fazer parte do curso do livro, o Método Livebook aplicado a este livro, que são quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, é só você me chamar no direct ou assistir a minha aula gratuita no link da bio. E eu já te digo, o Seja um Assunto que Você Transcenda, meu 6º livro, vai ficar pronto. Já esse eu tô escrevendo sem pressa, bem tranquilamente. Ele é a continuidade daqui, porque antes de você transcender o ser maravilhoso que você é, para chegar na verdade de quem você é, do que você precisa dominar. E aqui eu não tô falando de dominar as suas emoções, não. Eu tô falando de dominar o assunto que é você, que também envolve as suas emoções. E já que eu tô fazendo o jabá da Ilha de Ananda, a minha editoria, Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, eu vou falar de Paris Saint-Exupéry, a minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, começando por Bramari, O Desespero do Desejo, meu primeiro livro que fala sobre o amor pelo outro, esse olhar pra fora. Só que essa perfeição toda que é até assim um pouco difícil de ver, sabe? Quando fica clara, você percebe meandra a desordem do amor. Aquela perfeição não era tão perfeita assim, 2º livro. E o 3º livro, você encontra a Torre Eiffel, Paris, encontrando a sua torre dentro, em Sansara, os ciclos da evolução, o 3º livro da trilogia. Também pode ser adquirido por mim, por vocês, no meu direct. E Dom Rua de Merda Nunca Mais, a vacina contra pessoas e situações abusivas. Aliás, conversas difíceis é um tema, quando eu tava organizando a minha colinha aqui para falar sobre conversas difíceis, é um tema que envolve muito essa pegada tanto de Paris Saint-Exupéry por conta do romance, por conta dos relacionamentos, por conta de você se relacionar intimamente com as pessoas, seja através de um romance especificamente, mas seja pelas suas amizades e todas as formas de se relacionar com mais intimidade, quanto Dom Rua de Merda Nunca Mais, que fala sobre essa parte mais abusiva das pessoas, porque mesmo que você não esteja se relacionando com uma pessoa de merda, uma pessoa claramente narcisista, psicopata, babaca emocional, sedutora barata, seja lá qual for dessas divisões de Dom Rua de Merda, de pessoas de merda, mesmo que você não esteja se relacionando com uma pessoa que seja de merda, sempre tem um comportamentinho de merda ou outro. E são esses comportamentos que é importante a gente entender eles não perguntando pra pessoa. Aí já começa a conversa difícil, não perguntando por que você fez isso, por que eu... Não isso, você entendendo esse comportamento, lendo o livro, pra você se blindar desse comportamento e saber como agir.
Então, Conversas Difíceis une tanto Paris Saint-Germain quanto Dom Rua de Merda, mas é claro que extrapola tudo lá na inteligência emocional de seja um assunto que você domina. Quero dar uma pausa aqui para dar oi para Jennifer, nossa Jean querida também, além da Cícera que já tá aqui, a Jenny tá por aqui. São as Jeans, são aquelas mulheres, aquelas seguidoras e seguidores que me acompanham, eu sei quem são, a gente já conversou, a gente já trocou, então seja bem-vinda. Seja bem-vinda Margarita, a Jô tá por aqui, a Lourdes acabou de chegar também, então sejam todos muito bem-vindos e se tiverem perguntas a respeito do tema Conversas Difíceis, vão fazendo ao longo da live e também não esqueçam de enviar essa live para pessoas que vocês amam, para que elas também aprendam a ter conversas difíceis. Quando a gente cresce e evolui e as pessoas que estão ao nosso entorno também crescem e evoluem, fica muito mais fácil a nossa evolução. Fica muito mais fácil porque fica mais apoiada pelos outros. Tem uma história que eu contei aqui, que eu vi uma psicóloga contando uma vez, que é exatamente o que acontece. O pai dela foi ensinar ela a respeito de evolução, de crescimento pessoal, quando eles estavam pescando, acho que é pescar que fala, catando siri. E aí ela disse, mas como assim vai me ensinar sobre evolução pessoal catando siri? E ele disse, calma, só observa. O que acontece? Quando você cata siri, você coloca dentro do baldinho e o siri não consegue sair, mesmo que o balde seja pequeno, porque aquele que tá lá embaixo puxa com a patinha aquele que tá quase saindo. Então um fica puxando o outro. Se você parar para pensar nos seus relacionamentos, quantas pessoas você se relaciona que ao invés de te ajudarem, que ao invés de te apoiarem, te motivarem e dizerem é isso mesmo, vai lá e faz, quantas pessoas são desmotivadoras? Aqui já começa a seleção de pessoas que não vale a pena ter conversas difíceis. Aquelas pessoas que te puxam para baixo. Por quê? Porque ela não tem um nível de entendimento que atinge o seu entendimento. Vocês estão em dissonância cognitiva, em dissonância de vida, não tem ressonância. Uma pessoa está num nível e outra pessoa está no outro nível. E não adianta a gente querer dizer, ai, mas as pessoas têm o mesmo nível, mas não sei o que lá, eu vou me dar com todo mundo, eu sou queridinha com todo mundo. Você pode se dar com todo mundo, você pode ser querida com todo mundo. Mas não tenha conversas difíceis com todo mundo, porque nem todo mundo vai entender o seu nível de compreensão das coisas. Então, oi Marta, tudo jóia? Vamos lá. Da primeira, deixa eu ver o que eu coloquei aqui na minha colinha. Já falei. Ah, aqui. Tem 3 live classes super relevantes que eu fiz ano passado, para quem quiser dar continuidade ou relembrar para quem já assistiu do tema de hoje, que é o feminino curado, o masculino curado e a comunicação. Essas live classes estão salvas lá nos destaques da bio. No Instagram tem a fotinho aqui. E tem aqueles destaques embaixo. Uma daquelas bolinhas ali tá escrito Live Classes. Live Class. Por quê? Porque tanto a comunicação quanto a live específica do feminino e do masculino, eu falo sobre o relacionamento diferenciado para quem quer ter uma conversa difícil com o seu par. As mulheres que querem ter conversas difíceis com o seu par, com o seu marido, com o seu namorado, ou com seus amigos, ou com o seu pai. E o contrário também, os homens com as mulheres. Por quê? A forma de comunicar é totalmente diferente desde a infância entre homens e mulheres. E eu nem tô falando só da sociedade que corrobora, que colabora, que fomenta essa forma diferente de comunicar. A gente já nasce com essa diferença porque o cérebro do homem e da mulher, ele é formado em etapas diferentes na infância. Então não adianta dizer, ai, mas eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Meu amor, a sua fisiologia é uma só. Por mais que você negue isso, a sua fisiologia é uma só. O que Deus fez pra você, você gostando ou não, é um só. Então, se você é mulher, você vai ter mais facilidade com as palavras, você vai ter mais facilidade com seus sentimentos desde o nascimento. Você já é desenvolvida dessa forma. E a sociedade corrobora isso, porque o papai e a mamãe, ai, tadinha, tá chorando. O que foi, fulaninha? O que aconteceu, fulaninha? As colegas na escola, como você se dava mais com as meninas, conversavam mais sobre os sentimentos, conversavam mais sobre qualquer assunto, ou seja, o desenvolvimento da fala é maior no feminino. E o masculino é o contrário. Então os meninos começam a falar mais tarde, eles precisam de mais tempo para entender os seus sentimentos, eles não têm uma necessidade tão grande quanto as mulheres de falar. Só cuidado para não
validar através da verdade, daquilo que é real, um comportamento de merda. Porque pode ser tratamento de silêncio. As pessoas têm todo o direito de se retirar para entender os seus próprios sentimentos, para validar o que está sentindo e voltar a conversar quando isso for entendido. E você vai ver que esse é o primeiro tópico para ter uma conversa difícil: compreender e validar os seus sentimentos. Já anota aí, primeiro tópico: compreender e validar os seus sentimentos antes de você falar com aquela pessoa. O problema é que a gente começa as conversas difíceis já tentando entender e validar e colocando em palavras, e o outro também ainda não entendeu o que está sentindo. Então são duas pessoas analfabetas emocionais naquilo que estão sentindo naquele momento, tentando conversar. São duas pessoas que não entendem nem dentro como é que elas querem conversar fora. Então, antes de você marcar aquela conversa difícil, antes de você trazer assuntos delicados, compreenda e valide os seus sentimentos. Mas o que eu ia falar é o seguinte: cuidado para uma pessoa de merda não usar essa inteligência emocional de validar os seus sentimentos, os seus próprios sentimentos antes de começar uma conversa, para aplicar o tratamento de silêncio, dizendo que é uma necessidade de tempo, linda. Eu preciso de tempo para entender os meus sentimentos, linda. Como é que você diferencia uma pessoa de merda que tá colocando tratamento de silêncio de uma pessoa funcional que tá dizendo: olha só, me dá um tempo aí, eu preciso colocar os meus sentimentos em ordem, eu preciso entender o que eu tô sentindo e depois a gente volta a conversar, porque agora eu não consigo. O resultado, o tempo. Uma pessoa funcional, quando diz: a gente vai voltar a conversar quando eu tiver entendido os meus sentimentos, ela volta e de fato tem um resultado a respeito disso. Olha só, Cícera, aquele dia que a gente conversou, eu disse pra você que eu não tava em condições de falar contigo, e agora eu consigo. Eu tava me sentindo irritada, eu tava me sentindo brava por muita coisa que aconteceu no meu dia. Eu estava assim. Então, assuma a responsabilidade. Não foi a Cícera que me fez sentir assim. É só um exemplo, tá? Caso você não tenha entendido, caro animalzinho irracional. Não foi a Cícera que me fez sentir assim. Fui eu que senti assim. E esse é o segundo tópico de conversas difíceis: é você assumir o seu sentimento como sendo seu, não colocando a responsabilidade no outro como se o outro tivesse disparado isso em você. Se você tem inteligência emocional, se você é um assunto que você domina, você vai perceber que o outro não dispara nada, caro animalzinho irracional. O que você sente é seu. Não tem nada a ver com o outro. E quanto mais você percebe isso, mais adulto você fica e menos criança crescida que quer atenção e que fica exigindo do outro aquilo que ele não tem para dar, você se torna. Então, dado o recado para você assistir as lives do feminino, do masculino e comunicação, porque tem muita coisa lá que corrobora, que complementa, que te faz compreender. Aliás, todas as minhas lives, elas são entrelaçadas porque nós somos um assunto que estamos aprendendo a dominar. E todos os assuntos que são nossos, todos os assuntos que nós somos, eles se entrelaçam. Ale Menezes, seja bem-vindo. Olha a Mila por aqui. Oi, Mila, tudo bem? Ângela também entrou. Estamos falando sobre conversas difíceis, como e com quem vale a pena ter, que não é com qualquer um. Então eu separei as conversas difíceis, sei, antes, durante e depois. Começando pelo antes, eu já dei uma palhinha aqui. É inteligência emocional. Exercite a sua inteligência emocional o tempo todo. E quando você pensar: eu preciso conversar com aquela pessoa, eu preciso colocar isso, é um assunto delicado, como eu faço? Entenda o seu sentimento primeiro. Valide esse sentimento pra você primeiro, porque senão o que vai acontecer? Repetindo, você vai chegar lá, você vai tentar colocar em palavras aquilo que você tá sentindo, você não sabe o que você tá sentindo, a pessoa também não sabe, a pessoa vai puxar um outro assunto, você não consegue manter no objetivo, no foco do assunto, e aí vira uma confusão e são dois cachorros latindo um pro outro. Dois animaizinhos irracionais tentando se entender e não conseguindo absolutamente. Por quê? Porque isso não foi entendido antes. Você está buscando ser um assunto que você domina, você está buscando inteligência emocional, então compreenda que o outro não necessariamente vai estar no mesmo nível que você. Agora, se ele estiver muito abaixo, repetindo, esqueça conversas difíceis com pessoas que não têm um nível próximo de inteligência emocional que o seu. Vai ser cansativo, frustrante, vai te causar ansiedade e não vai resolver, só vai piorar a situação. Então já anota aí, coloca um aviso bem grande.
Para de querer ter conversas difíceis com pessoas que não têm o mesmo nível emocional que o seu. Então, elabore os seus pensamentos. Esse é o primeiro tópico de todos. Elabore os seus pensamentos, os seus sentimentos. Entenda o que você está sentindo antes de querer colocar em palavras. Pela teoria do cérebro trino, que é uma teoria que quem me segue já conhece, o cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte já nasce com os bebezinhos, instintivo. Você chora porque você tem fome, senão se você não for alimentado, você vai morrer. Instinto de sobrevivência. Depois, ao longo da nossa vida, de toda a nossa vida, vem o cérebro emocional, que sente, que tem sensações e compreende essas sensações com a terceira parte do cérebro, que vai se desenvolver muito depois, que é racional. O seu cérebro racional só existe para colocar em palavras aquilo que você sente. É por isso que eu chamo caro animalzinho irracional, no qual eu me incluo. Porque nós achamos que somos totalmente racionais e isso é uma balela. Faz 1 ano que eu faço live class. Faz 1 ano que tem várias jeans aqui assistindo. E semana passada eu coloquei, você se acha uma pessoa racional, emocional, não sei o que lá nos stories? A maioria, incluindo várias das minhas meninas que estão aqui, colocou racional. Eu disse, meninas, não parece que vocês estão assistindo minhas lives? Bom dia, Ritmo das Lentes. Seja bem-vindo. Se eu não me engano, é o pessoal de Gramado? Não lembro ao certo. Oswaldina, seja bem-vinda. Vai aprender a ter conversas difíceis. Elabore os seus sentimentos. A gente vai ver no Seja um Assunto que você transcenda, o meu 6º livro que eu estou escrevendo agora, que antes de qualquer coisa nós sentimos. Aquela história de pensamento que gera sentimento, eu vou comprovar para você que isso não é bem assim. Então elabore os seus sentimentos primeiro, antes de marcar a conversa, antes de tentar estar lá com essa pessoa. Antes, estamos falando do antes. O segundo tópico que eu coloquei aqui é separe o que aconteceu. O fato de como você interpreta a expectativa, a suposição. Em Seja um Assunto que você domina, eu falo muito de expectativas e suposições como a duplinha destruidora da sua vida. Toda vez que você supõe algo, você coloca um monte de coisa na verdade e você transforma essa verdade num monstro. Toda vez que você gera expectativa, você coloca um monte de coisa na verdade e você transforma essa verdade num monstro. Tire, libere tudo isso, remova do anjo tudo o que não é anjo, deixe só a verdade. Para de fantasiar, para de supor, para de gerar expectativa, para de esperar que o outro faça, que o outro seja, que o outro não sei o que lá, seja um assunto que você domina. Se você se preocupar com a sua alimentação, com a sua inteligência emocional e com a sua hidratação, você já se ocupa o dia inteiro. Só uma pessoa que bate a meta de água tomada por dia, entre estar tomando água e indo no banheiro, sabe exatamente o quanto gerenciar a própria vida dá trabalho. Eu tô falando só da água, eu nem tô falando de cuidar da sua alimentação, se exercitar, cuidar da sua inteligência emocional, ser um assunto que você domina, para depois ser um assunto que você transcenda. É cansativo só de pensar, eu não sei como é que a gente consegue cuidar da vida do outro. Kiara, Grazi, sejam bem-vindas, meninas. Então, separe o que aconteceu de fato. O segundo tópico, anota aí. Separe o que aconteceu de fato, de como você interpretou isso. Eu acho, eu sinto, foi assim, foi assado. Observe de longe. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro MBA em gestão empresarial, um professor meu que depois se tornou meu sócio, uma pessoa muito importante na minha vida, inclusive, ele deu um exemplo seguinte. Tem 2 formas de você jogar o jogo de xadrez. Uma delas é você participar do tabuleiro. Você tá aqui, você é mais uma peça. A outra delas é você olhar o tabuleiro de cima, compreendendo todas as possíveis jogadas que você observa. E imagine que existe infinitas possíveis jogadas que você não observa, que você não vê. É sobre essas jogadas que eu vou falar em Seja um Assunto que você transcenda, mas vamos manter o assunto aqui. Então, quando você separa o que você supõe que você tá aqui envolvido no jogo, do que de fato aconteceu, você sobe e você olha de cima, de longe. Eu lembro que eu sempre fazia isso. Na Miranda Mon Place, na minha primeira empresa, eu dizia coordenava, gerenciava
várias professoras, várias sócias, a empresa cresceu muito. E nesse gerenciamento eu sempre dizia, meninas, tentem se distanciar da situação. Porque se você se envolve emocionalmente na situação, você fica míope, você fica cega. As nossas emoções nos cegam quando elas não são compreendidas. No entanto, quando elas são compreendidas, elas são o verdadeiro poder das nossas vidas, porque a gente pode usar as emoções. Recapitulando, a raiva é a emoção mais poderosa que existe para te fazer tomar a iniciativa. Pela raiva, a gente diz não para aquilo que a gente não aceita mais. A tristeza é o sentimento que mais leva para o único sentido que faz sentido de dentro. É quando você está triste que você tem as maiores autodescobertas da sua vida. Tem uma pergunta que eu me faço sempre, na verdade, é uma pergunta afirmação, então, portanto, é uma pergunta retórica. E se o maior erro da sua vida foi o que te trouxe para o caminho certo? Tem momentos que a gente passa pela nossa tristeza e essa tristeza nos leva para o único sentido que faz sentido, descobrindo tanto de nós. Alguns autores chamam isso de a noite escura da alma. Virou até música, inclusive, né? Falei da tristeza, falei da raiva. O medo te faz ver possibilidades que você não veria se você não tivesse medo. Quando você tá andando na rua e você tá tranquila, você tá com o celular, conversando, você não tá sentindo medo, alguém passa, te leva o celular, devia ter prestado atenção. É isso que o medo faz. Opa, peraí, a rua tá meio escura, não tem muita gente por aqui, vou guardar o celular na bolsa, vou colocar a bolsa de lado, vou meio que dar uma escondida na bolsa, vou caminhar mais rápido e sair daqui o mais rápido possível. O medo tá te fazendo ver possibilidades que você não veria sem ele. Então use o seu medo, use o seu medo para ver as possibilidades. Use a sua tristeza para mergulhar no único sentido que faz sentido de dentro, de uma forma gostosa, de autodescoberta. Ai, meu Deus, tô triste, não sei deixar de ser triste. Para, animalzinho irracional. Deixa de ser criança. Assuma a sua versão adulta e poderosa. E a raiva te faz, use para você tomar decisões. Não, aqui dou um rua de merda. Nunca mais. Normalmente, um relacionamento abusivo é colocado fim pela parte que está sendo abusada por raiva. Por isso ela é poderosíssima. Ela é necessária. Para com essa balela de tentar controlar as emoções, como falam por aí, tá? Enfim. Terceiro, valide os seus sentimentos que eu falei antes e compreenda o que você sentiu. O que essa situação disparou dentro de você, para você conversar com aquela pessoa, para que isso seja entendido, compreendido e não vire só um cachorro latindo pro outro. Quando dois analfabetos emocionais estão conversando, é bem isso. Sabe quando dois cachorros estão brigando? Aí vem o vizinho com a vassoura e tenta separar. Aí vem o outro jogando água e não adianta. Aí vem um puxa pela perna, porque diz que puxar pela perna o cachorro solta o outro cachorro. Aí vem outro cachorro que tá passando lá na rua e começa a latir também. É essa briga de gente, cachorro, vassoura, balde, água e coisa arada, dessa ignorância emocional. Então valide os seus sentimentos. O que eu senti? Isso faz sentido? Isso está relacionado a essa situação ou está relacionado a outras situações, a outros traumas, a outras coisas? Porque se você remover do anjo tudo que não é anjo, você vai ver que talvez nem seja necessário ter essa conversa difícil. Quantas conversas difíceis eu deixei de ter depois que eu comecei a analisar a forma correta de tê-las? A conversa difícil começa primeiro com você, depois com o outro. E talvez, se você fizer a conversa difícil consigo de uma forma clara, honesta, sem suposição, sem expectativa, sem um monte de coisa misturado, se você remover do anjo tudo que não é anjo, você talvez nem tenha conversa difícil com o outro. 90% das vezes vai ser desnecessário. O que é ótimo, porque conversas difíceis podem ser um grande milagre e melhorar o relacionamento e trazer mais intimidade, mas também pode ser um destruidor de relacionamentos. E aqui vem a frase que eu abri a live, que é da frase do livro Seja um Assunto que Você Domina. Não fuja de conversas difíceis. Fuja de ter conversas difíceis com as pessoas com as quais você não pode tê-las. Não tente colocar água no deserto. Sabe quando você coloca água no deserto, água na areia? É isso. Ter conversas difíceis com pessoas que não vale a pena
É a pior coisa da face da Terra. Gera um gasto energético imenso, gera frustração, gera ansiedade. Frustração porque você não consegue falar, você não consegue resolver. Ansiedade porque aquilo parece que não tá funcionando, você tá falando com uma porta na sua frente. E tudo isso para não ter resultado positivo. Ou pior, ter um resultado muito ruim. Quarto ponto. Falei de elabore seus sentimentos, inteligência emocional, separe o que aconteceu, fatos do que você interpretou, suposições, valide seus sentimentos e compreenda o que você sentiu, tudo isso antes de ter a conversa difícil. E quarto, não chantageie ou pressione. Para com essa mania, preciso conversar com você, fulana. Isso é péssimo, principalmente se tiver uma conotação emocional muito forte, principalmente se a outra pessoa já tá sentindo o que vem por aí. Não seja uma pessoa de merda. Elabore os seus sentimentos, tenha essa conversa difícil primeiro com você e depois, se for pra ter essa conversa difícil com a outra pessoa, você diga, olha só, a gente precisa conversar e vai ser assim, 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 que dia que você pode. Pronto, já marca o dia, já marca a hora, já marca tudo, entende? Essa é a diferença. Não é ficar chantageando, não é ficar pressionando, não, nada disso. É ser adulto. Quando você for falar, marque hora e dia. Quinto, não faça com pressa. Que horas a gente começa e até que horas nós podemos ir? Sabe por quê? Porque você pode marcar, por exemplo, sei lá, vamos lá tomar um café às 4 da tarde e às 4:30 a pessoa tem compromisso. Não dá tempo. Você não sabe o que vai vir nessa conversa. Essa conversa precisa ter tempo, precisa ter calma, não pode ser feita com pressa. Então, tenha paciência. Sexto, se a pessoa fugir. Essa é a pergunta que não quer calar. A pessoa não tá marcando, a pessoa nunca pode, a pessoa não sei o que lá, a pessoa, né? Aquela pessoa que foge que nem o diabo da cruz. Aqui nós temos 2 pontos. Ela pode não estar pronta para essa conversa. Se ela não está pronta para essa conversa, se ela dá indícios claros de que ela não está pronta para essa conversa, questione se vale a pena ter essa conversa. Em vez de ficar olhando para o outro que está fugindo, olhe para si. Será que você não está exigindo demais? Será que você não está pedindo demais? Será que você está se relacionando com uma pessoa que de repente não está pronta para ter o nível de relacionamento que você tem? Eu sempre fui muito romântica nos meus relacionamentos. Eu sou uma pessoa romântica, obviamente, né? Sou canceriana, escrevi uma trilogia em 4 meses sobre vinhos, viagens e desejo. Obviamente, eu sou uma pessoa romântica. Então, um dos meus maiores desafios de vida pessoal é remover do anjo tudo que não é anjo, no sentido das suposições românticas das coisas. No sentido de ver as pessoas de uma forma muito romantizada. E vou dar o exemplo das amizades. Eu sempre considerei as minhas amigas como minhas irmãs. Aquelas irmãs que você escolheu, não aquela irmã que a vida te trouxe. E muitas vezes eu percebi que essa irmandade não era recíproca. Então eu colocava a pessoa, a minha amiga, num patamar, num ideal muito alto, que sempre dava ruim. Porque aquilo que eu fazia vendo essa pessoa como irmã era diferente do que aquilo que aquela pessoa retribuía. Então não tinha retribuição. E aqui, lembre-se, nada desse negócio de mas você tem que fazer pelo outro mais do que o outro faz por você. Mas o altruísmo, papo de Dom Juan de merda, tá? Relacionamentos adultos têm dar e receber na mesma medida. Essa medida pode não ser vista de fora como justa, mas ela é percebida de dentro como justa. Entende? Então, assim, às vezes eu posso fazer muito mais por alguém, mas dentro do nosso relacionamento isso é leve, não é pesado nem pro outro, nem pra mim. Agora, quando eu faço muito, então é visto de fora como, não, mas você doa demais. Calma. Talvez eu tenha pra dar. E talvez essa pessoa saiba receber isso. Talvez nesse momento da vida, da nossa amizade, do nosso relacionamento, essa pessoa precisa receber. Pode receber. Então, relacionamento nunca é a 3. É entre eu e você. Se entre eu e você esse equilíbrio existe, não me interessa o resto.
Aí o resto é o resto. Esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto de sair em grupo. As minhas amigas, mas é o aniversário da fulana, mas não sei o que lá. Dificilmente eu vou. Eu gosto de sair pra jantar com aquela amiga, eu gosto de sair pra almoçar com aquela amiga, eu gosto de sair pra tomar café com aquela amiga. Eu e ela. Sabe por quê? Porque quando mistura muita gente, vem muita coisa que às vezes não vale a pena. Tem que ter um nível emocional muito elevado para um grupo sair junto e crescer enquanto grupo. Perceba os grupos dos quais você faz parte. Perceba os grupos dos quais a sociedade faz parte. Sabe por que que isso acontece? Porque a sociedade, o grupo, ele nivela pelo que tem menos. Menos dinheiro, menos acesso, menos inteligência emocional, menos inteligência, menos capacidade, menos. Infelizmente, a sociedade é nivelada pelo menos, não pelo mais. O mais causa inveja, causa arrogância, causa isso, causa aquilo. Aí fica o sirizinho puxando aquele que tá tentando sair, entende? Então, por isso que um grupo dificilmente, por mais que seja, mas é o grupo de yoga que vai pra meditar, pra não sei o que lá. É sério. Ai, vem muita memória na cabeça da gente quando eu dou esses exemplos. Enfim. Então, cuidado com os grupos dos quais você faz parte. O relacionamento sempre é a dois. Não tem que ter trio. Não tem que ter muita gente. É claro que você vai se dar com grupos, é claro que vai sair e tudo mais, mas assim, nesses momentos é mais rápido, nesses momentos eu me fecho mais, nesses momentos eu me blindo. Até porque é energia. Se você começa a conversar com muita gente, a tua energia se dispersa. Assunto seja um assunto que você transcenda. Então vamos segurar. Tenha um combinado com a pessoa. Com aquela com a qual você está se relacionando. E que isso seja justo, seja honesto. Cuidado para não doar demais. Então, quando eu colocava as minhas amigas como minhas irmãs, eu fazia por elas o que eu faria pela minha irmã. Só que o contrário, não era, a recíproca não era verdadeira. E aí eu comecei a tirar esse romancear. As minhas amigas são minhas amigas. A minha família é minha família. Entendeu? Colocar cada um no seu lugar. Pela visão sistêmica, que fala muito a desordem do amor, Meandro a desordem do amor, fala muito da visão sistêmica, constelação familiar, você só tem poder a partir do momento em que você está em seu lugar. Então, quando você tira aquela pessoa do lugar dela, ela também perde poder e você perde poder. Porque quem assume quando você tira? Se eu tirar esse quadro, são 3 quadros, você não tá vendo, mas são 3 quadros aqui, você já deve ter visto ele. Se eu tirar esse quadro, quem assume esse quadro? Alguma coisa assume. Você vai colocar alguma coisa ali, que não era o quadro. Mas fica muito mais harmônico o quadro. Este é o lugar dele. Entende? Então deixa as pessoas nos seus lugares. Vamos voltar pra cá. Não faça com pressa se a pessoa fugir. Ah, sim. Se a pessoa fugir, estou falando disso, se a pessoa fugiu da sua conversa difícil, não, você não está conseguindo pegar. Primeiro, pode ser que essa pessoa não esteja pronta. Revise se você realmente quer ter essa conversa, se é o momento de ter essa conversa, o que precisa para melhorar essa conversa. É a mesma coisa quando você está no trânsito. Toda vez que algo muda o nosso planejamento, eu penso que existe algo que eu não vi. E que vai melhorar aquilo que eu estava fazendo. Isso acontece muito na escrita. Às vezes para ali, não anda, e não anda, e não anda, e não anda. Não tem o bloqueio criativo. Talvez seja um bloqueio criativo, é que como eu não estudei escrita, eu não sei o que é um bloqueio criativo. Dificuldade de escrever eu não tenho, porque eu escrevo pra caramba. Mas às vezes é uma dificuldade de colocar uma ideia concatenada com a outra. Eu vou fazer uma coisinha, vou caminhar, vou limpar minha casa, vou fazer papá, faço meu jantar, tarará, tento de novo. Não dá certo, eu faço até que uma hora de... era isso, gente. Às vezes vem do nada, às vezes quando eu tô escrevendo. Quando você tá no trânsito e para o trânsito, e você tem que chegar lá e tem que ser logo não sei o que lá, sabe quando você olha pro lado e você vê assim, olha só, já a lojinha que eu precisava comprar tais coisas. Já estaciona, já compra e tudo mais. Então, quando o universo te bloqueia de alguma coisa, é sinal de que você não tá vendo. Então, se a pessoa tá fugindo de uma conversa difícil com você, é uma grande oportunidade de você revisar. É meio Mercúrio retrógrado da vida, sabe? Mercúrio retrógrado vem na sua vida para fazer com que você revise. Não é para atrasar a sua vida. É para você acertar o passo para andar mais rápido, para você acertar o passo e não parar de novo, para você acertar o passo e chegar lá logo.
Agora, cuidado se a pessoa foge da conversa difícil como o Diabo da Cruz, porque pode ser um caso de Dom Juan de merda. Por isso que esse livro é fundamental, é imprescindível que você leia. Ah, mas eu não tenho um relacionamento abusivo. Tem, só você não sabe. Você tem. Eu tenho certeza, eu aposto a minha fortuna que você tem relacionamentos abusivos, só você não sabe. Talvez não seja o seu marido, pode ser sua mãe. Esses dias eu postei sobre o Dom Juan, toda quinta-feira tem o merdômetro, né? E aí uma seguidora minha disse, ai que bom, estou com meu marido há 11 anos, ele não é Dom Juan de merda, então não preciso ler. Eu disse, você não teve uma mãe, um pai, você não tem no trabalho, ninguém que te cause dor, que te cause sofrimento, que te cause angústia, que te faça mal, que te tenha feito mal. Ela, sim, minha mãe é narcisista, não sei o que lá, 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 escreveu um monte de coisa. Se abriu e começou a chorar. Começou a mandar áudio, eu dava pra ver que ela tava chorando. A vacina é imprescindível porque o vírus do abuso está na sociedade. Então, quando uma pessoa foge de conversas difíceis, ela pode sim estar tendo um comportamento funcional de não estar pronta para essa conversa, não estar pronta para essa conversa, ou ela pode ser uma pessoa de merda que tá só te enrolando, fazendo gaslighting, tratamento de silêncio, fugindo. Presta atenção. Leia Dom Juan de merda nunca mais para você sentir o cheiro de merda do abuso e vacinar-se contra ele. E também, antes, essa preparação serve para que você não caia no sequestro de amígdala e nem na inundação emocional, temas de seja um assunto que você domina. Sequestro de amígdala é aquele momento em que a pessoa fala um gancho, acontece uma coisa e você é sequestrado da realidade. Você já não responde mais por você. É totalmente uma resposta emocional. Você pula na amígdala do outro. Mas o nome não é por causa disso aqui não, tá? É a amígdala que tá no cérebro, não no pescoço. Essa é uma brincadeirinha que eu faço, não seja um assunto que você domina, que eu acho que muita gente não entende. Mas enfim. Mas essa amígdala dispara a vontade de você agarrar a amígdala do outro. E tem gente que faz coisas que quem não tem uma inteligência emocional desenvolvida, não consegue gerenciar suas emoções, faz coisas que depois, meu Deus, eu jamais faria isso. Então, aprenda a sua inteligência emocional antes, leia, ou seja, um assunto que você domina, para você entender mais das suas emoções e como usá-las, parando com essa bobagem de controlar o que você sente, para usar o que você sente a seu favor. E a inundação emocional é exatamente isso, é quando você é inundado por esse sentimento, de forma que nada mais te faz pensar. Talvez você não tenha uma reação agressiva, passiva-agressiva. Talvez você simplesmente fique engolindo e isso se transforme em uma doença para você. Saudade dessas lives, muito aprendizado em pleno domingo. Verdade. Ajo de convir, que nem diz outro. Não, eu concordo mesmo porque eu aprendo muito com as minhas lives. Eu sempre falo pra vocês que as lives são feitas muito mais pra mim do que pra ensinar alguém. Eu não faço lives, eu não escrevo para aprender. Quer dizer, na verdade, eu não aprendo para aquilo, eu faço aquilo para aprender. A própria escrita, eu escrevo para eu aprender. E por último, antes da conversa difícil, não tenha conversas difíceis com quem você não tem intimidade. Eu falo em todas as lives, falo nos meus livros, não se misture e não se espalhe por aí. O que é isso? Não se misturar é você não misturar aquilo que é seu com o que é do outro. Não se espalhar é não jogar aquilo que é seu por aí, sem você ter ideia de como você vai fazer para juntar isso depois. Não se fragmente tanto. Agora vamos lá, durante a conversa difícil. Beleza, preparou, tá centrada. O que não garante que vai funcionar, mas já é melhor do que fazer sem o preparo, certo? Durante a conversa difícil, fale, mas principalmente ouça. Se você teve a conversa difícil antes com você e depois com o outro, você tem muito mais a ouvir do que a dizer. Só que o problema é que a gente pega uma conversa difícil e... Aí, lembrando, se for um homem e uma mulher, você tá lá falando, ele já entrou em stand-by. Ele tá lá na caixinha do nada dele, que todo mundo sabe que viralizou essa história da caixinha do nada. Ele tá lá na caixinha do nada dele e você tá exigindo que ele tenha uma resposta. E ele pensando, eu não lembro nem a primeira frase que você disse. Como é que você quer que faz 2 horas que nós estamos aqui? 2 horas que você não calou a boca? E você quer que eu lembre da resposta que você me pediu há 2 horas atrás? Ele pensando no jogo de futebol, na morte da bezerra.
em qualquer coisa que não seja aquela conversa estúpida que tá tendo feito. E se você assistir essa conversa depois, é que a gente não lembra de tudo. A nossa memória, ela é seletiva. Mas se você assistir uma conversa difícil depois, assistir mesmo, se você gravar, você vai dizer, meu Deus, não acredito que eu falei tudo isso. Porque você está sequestrada pelas suas emoções, inundada por elas. Entende? Esse é o principal ponto. Se você tiver uma conversa difícil primeiro com você, entendendo as suas emoções, validando aquilo que você sente, fazendo todas aquelas 9 ou 10 dicas que eu dei para você fazer antes da conversa difícil, quando você chegar no momento da conversa difícil, você vai ter muito mais a ouvir do que a falar. Faça e depois a gente... depois vem aqui me dizer se não foi assim. Durante, fale, mas ouça. 2, não critique, não julgue, não ensine. Não tente dar uma de professor tecendo 1000 teorias. Não suponha, não gere expectativa, não se defenda e não ataque. Se você fizer tudo isso, desses nãos aqui, você não vai nem abrir a boca na conversa difícil. O que você queria dizer? Pois eu não tenho nada pra dizer. Não tenho nada pra falar, porque eu não posso julgar, eu não posso criticar, eu não posso ensinar, eu não posso supor, eu não posso gerar expectativa, eu não posso me defender, eu não posso atacar. É bem isso mesmo. Você não pode. Tá percebendo que cada vez mais essa conversa difícil deixa de ter sentido. Você vai ter conversas difíceis mesmo depois dessa live, com certeza. Espero que tenha. Porque são as conversas difíceis que alinham o ponto. É como um contrato que você assinou. Se você está casada há 10 anos, você precisa revisar esse contrato sempre. Porque senão, daqui a pouco, o contrato do seu marido é um, o seu contrato é outro, e quando vocês forem ver, rompeu o contrato. Tem uma história que eu vi esses dias que eu achei bem interessante, que diz assim, ó. Se você construir um barco, uma embarcação, com tábuas, conforme o tempo vai passando, essas tábuas vão sendo repostas. As peças do barco vão sendo repostas. Daqui 10 anos, esse barco já não é mais o mesmo. Porque basicamente inteiro ele foi reconstruído. Esses somos nós. E eu não falo só de sentimentos, da parte espiritual, eu falo das nossas células. A nossa fisiologia muda. O meu corpo, Miranda, não é o mesmo de 10 anos. Não é só aparência, se bem que é. Ai, graças a Deus. Tá, vai, tira essa parte. Mas as minhas células são diferentes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Meu Deus, há 10 anos atrás eu nem me imaginava escritora. Hoje eu tenho uma decisão, eu não faço mais nada que não seja escrita. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem, Miranda, tem um projeto aqui, um outro professor meu da FGV, mandou uma mensagem, Miranda, tem um projeto aqui, de repente seria interessante pra você vir nesse negócio do mundo dos negócios, não sei o que lá. Eu disse, olha, o último projeto que eu fiz foi em Gramado, ano passado. Foi um projeto curto, um projeto que teve um monte de desafio, um projeto que me mostrou exatamente por que eu não quero mais esses projetos. E naquele projeto eu decidi, eu sou escritora. Então essa Miranda que tá aqui é totalmente diferente da Miranda de um tempo atrás. Então se você vai substituindo as partes quebradas de você, quem você é hoje? Claro que se você não substitui, a vida vai acabar substituindo pra você. Então não adianta, você vai ter conversas difíceis com as pessoas que você ama. E essas conversas é pra alinhar esses pontos, é pra vocês estarem em equilíbrio, na mesma página, lendo o mesmo livro. É por isso que as separações, eu falo muito de separação de casal, em seja um assunto que você domina, por conta da dificuldade de comunicação, por conta de um tá num contrato, o outro não num contrato. Meu primeiro casamento, basicamente, começou a ruir quando meu primeiro marido começou a querer ter filhos, que era um combinado entre nós dois que não existia. Com o segundo marido, meu sonho era ter filhos com ele. Vê como a gente muda. A Miranda casada com o primeiro marido não é a Miranda do segundo marido. E se ambos agora sentassem na minha frente, eles teriam que me reconhecer, eles teriam que me conhecer novamente. Porque essa Miranda aqui não tem absolutamente nada a ver com a Miranda que eles conheceram. Isso é evolução. Aliás, se uma pessoa disser pra vocês, nossa, você não mudou nada, ofenda-se. Fisicamente, não, obviamente. Eu tenho, como eu falei, tenho mesmo o corpo da época que eu me formei, há 200 anos atrás.
Mas isso é um cuidado extremo comigo. Voltando a conversas difíceis. Não se defenda e não ataque. Se você não se defender e não atacar, você basicamente não vai falar. Muito FGV hoje, né? Um professor meu também falou pra mim uma vez, a gente conversando, e ele fez uma pergunta, eu levantei a mão. Esse mesmo que foi meu sócio, foi assim que tudo começou. E ele fez uma pergunta, eu levantei a mão pra responder, e ele disse, você é sempre tão reativa assim? E eu, como assim, gente? Só vou responder. Sim, eu era. Muito reativa. Então, cuidado com a defesa e com o ataque, porque toda vez que você vai se defender, você vai atacar, se você cortar isso, você vai perceber que você vai diminuir 80% do que você fala para as pessoas. Ai, que bonito seu vestido. Ai, pois é, paguei baratinho. E aí começou a defesa. Ah, mas e o fulano falou tal coisa. Como assim o fulano falou? Começou o ataque. Só observe. Seja um assunto que você transcenda, tá me mostrando o tanto que nós viemos para experienciar. Nós não viemos para interagir tanto quanto imagina a nossa vã irracionalidade. Ficou bonito isso. Vai pro livro. Durante a conversa. Não critique, não julgue, não ensine, não suponha, não gere expectativas, não se defenda, não ataque e foque no objetivo. Segundo ponto. Foque no objetivo. Volte ao ponto é uma ferramenta que eu falo que a gente usa com pessoas abusivas. Quando você precisa fazer, por exemplo, a pedra cinza, que você continua se relacionando com aquela pessoa, você precisa, é pai do seu filho, é sua mãe, é sua irmã, e você não consegue cortar totalmente, você não consegue, não consegue cortar totalmente o relacionamento, você faz uma pedra cinza, que é ser tão interessante quanto uma pedra, só que cinza, ou seja, sem graça nenhuma. Porque o que a pessoa abusiva quer? A sua resposta emocional, seja a raiva, seja o amor, seja o tesão, seja lá o que for, essa sua intensidade, aí as pessoas dizem com orgulho, eu sou intensa. Não, minha filha, você é uma criança crescida, burra emocionalmente, ignorante, analfabeta emocionalmente e que se acha intensa. Entendeu? Então, quando essa pessoa abusiva busca essa sua intensidade emocional, e você passou pelo relacionamento, você leu o meu livro, você entende, quando ela vem conversar com você, você não dá resposta emocional nenhuma. Zero. É mais ou menos a mesma coisa numa conversa difícil, você volta ao ponto o tempo todo, porque numa conversa com pessoas abusivas são sempre conversas difíceis, né? Sempre. Você vai falar sobre o palito de dente, é uma conversa difícil. Pode acabar na Terceira Guerra Mundial. Então você sempre tem conversas difíceis com pessoas abusivas. Por isso o volte ao ponto. É você ter o objetivo. Você já fez a conversa difícil com você, lá antes de estar com o outro animalzinho racional, certo? Mais irracionalidade somada. Deus me livre e guarde meu Pai eterno. Fez essa conversa difícil. Você já sabe o objetivo da conversa. Você sabe os seus sentimentos. Você sabe o que você pensa. Você sabe o que você tirou suposição, tirou expectativa. Você não tá criticando, você não tá se defendendo, você não tá seguindo o manual certinho. Volte ao ponto do assunto. Por quê? Porque nós temos mania de puxar outros assuntos. A pessoa vai ter mania de puxar outros assuntos. Eu e você, conversando, tem uma nuvem de assuntos aqui. De traumas, de desgraça, de conversa mal entendida, de um monte de mentira, de um monte de suposição e expectativa. Tem um monte de coisa aqui, gigantão. Na sua cabeça também tem um monte de gigantão. Quanto menos inteligência emocional, mais esse monte de gigantão é grande. Por isso que pesa, por isso que incomoda. Conforme você vai removendo, vai ficando leve, vai ficando gostoso, porque você vai ficando com poucas coisas. É uma cabeça vazia. Veja só que delícia. Ao invés de você ficar enchendo de obesidade mental a sua mente, com um monte de conhecimento, um monte de assunto, um monte de trauma, um monte de coisa, você fica com uma mentezinha magrinha, leve, uma bailarina. Obrigada, Lili, você é ótima. Obrigada, meu amor. A Lili é outra Jean nossa, né? Tá sempre por aqui. Sei quem é, conheço, acho lindo. Adoro essa foto dela. Então, numa conversa difícil, volte ao ponto. Quando você perceber que a linha de raciocínio tá... Não, peraí, gente. A gente tava falando sobre tal coisa. Volta pra cá. Volta pra cá. Pra mim, Miranda é uma dificuldade imensa, porque eu penso em 300 mil coisas ao mesmo tempo, só que toda live class já é um treino. Veja só. Não é necessariamente pra você.
Porque eu falo de 1000 assuntos, mas eu sempre concluo aquele assunto do qual eu tava falando. Eu sempre volto. Por isso que eu tenho cola. Não faço uma live class sem cola. Ah, mas você vai apresentar um programa na Oprah Winfrey. Cadê minha cola? Porque senão eu já fico 1h30 aqui. Pense sem a cola com a quantidade de assunto que eu tenho pra falar, gente. Vocês não fazem ideia do livro. Escreve, 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 remove, remove, remove. Escreve, 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 remove, remove, remove. Por isso que eu escrevo, leio, releio os meus livros 200 vezes. E esse livro, então, minha nossa senhora. Eu escrevi 150 páginas ano passado. Eu comecei ele em junho e parei em junho, julho, agosto. Vai até setembro. Eu tô reescrevendo inteiro. Porque no meio do assunto me veio um negócio chamado Equação da Verdade. Eu tenho que reescrever ela colocando na Equação da Verdade. E depois eu vou reler mais umas 200 vezes, vou passar mais para 300 pessoas, porque é muito assunto nessa cabecinha. Querida Daci, te amo. Vamos lá. Foque no objetivo, vote ao ponto. E por isso você precisa praticar o seu estado pleno de presença. Não há como ser um assunto que você domina sem o estado pleno de presença. Enquanto eu tô conversando, fazendo a live com vocês aqui, depois eu vou almoçar com a minha mãe, eu vou fazer não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho uma lista de coisas, já fiz a listinha ali, tá tudo lá. Eu não estou pensando nisso, eu não estou pensando nem no tempo, nem na quantidade de pessoas, em nada. Eu estou pensando no assunto que eu tenho pra falar. Isso é estado pleno de presença. É você entender aquilo que tem dentro, com o entorno, a expectativa de todas as pessoas que estão por aqui, porque mesmo que a gente tente gerar expectativas e suposições, elas existem. Somos seres irracionais, animaizinhos irracionais, então nós geramos, é que nem inso, não sei se nas outras partes do Brasil é chamado inso, mas sabe quando a grama nasce e tem um monte de matinho? E você cata matinho pra deixar aquilo limpo? É expectativa e exposição, gente. Elas sempre virão. Então, a nossa incumbência é ficar limpando. Então, esse é o estado pleno de presença. É você conseguir ter atenção máxima àquilo que você está fazendo naquele momento. Aí você entra no fluxo, só cuidado porque o fluxo, ele te tira do externo. Se eu entrar em fluxo, eu vou falar o que eu quero falar, aquilo que está na minha mente, e não aquilo que é o assunto. Essa é a diferença do fluxo. Por isso que eu escrevo, entrei em fluxo, tiro. Eu escrevo no fluxo e removo no estado de presença. E agora, no Seja um Assunto que Você Transcenda, eu vou falar sobre o agora, que é outra evolução da coisa toda. Ah, outra dica, não demore demais, mas não fale de menos. Não demore demais, mas não fale de menos. O que é isso? Não fale mais do que o necessário. Não fique enrolando, não fique enchendo linguiça, não fique colocando que vai encher de coisa que não precisa. Remova do anjo tudo que não é anjo. Mas não fale de menos. Por que as minhas lives são longas? Já tentei fazer meia hora, eu não consigo. Pra mim, Miranda, é impossível. Não consigo. Porque eu acredito que aquilo que eu falo é importante. Eu coloco lá no papel. Quando eu vejo, já faz 1h20. Não faz ainda, faz 1 hora, vai. A gente começou 10h30, né? Tá. Vai fazer 1 hora, não fez ainda. Tô no fim, prometo. Mas assim, tem coisas a serem ditas. Eu sei que o ser humano tá cada vez mais olhando para conteúdos pequenos, para coisas rápidas. A gente não tem mais paciência, mas essa impaciência tá disparando o nosso sistema luta ou fuga. É essa impaciência que dispara a sua ansiedade, a sua frustração. É ela que tá minando os seus resultados. Um dia, várias vezes a Cícera diz pra gente, quando a gente troca áudio, a gente troca uns áudios longão, né? E quando eu falo de longão, é longão mesmo, gente. Eventualmente bate 7 minutos fácil. E aí não é um só, é 200 mil. Aí um dia ela disse assim, calma que eu tô... Ela sempre fala, calma que eu tô ouvindo. E ela ouve tudo em 1.0. Ela não bota em 1.5, ela não bota em 2. Velocidade 2. É tudo em 1.0. Esses dias eu tava ouvindo um vídeo e eu percebi que toda vez que tá em 1.5 e 2, é mais fácil de eu me perder no raciocínio, pra prestar atenção. E eu comecei a ouvir em 1.0 também. Gente,
É um alívio para nossa mente. Esse negócio do 2.0 jamais deveria ter sido inventado. Porque a nossa mente, primeiro que as vibrações que estão aí já são diferentes daquilo que a gente deveria ouvir, né? Vibração na música, vibração, todas as vibrações que estão chegando no nosso cérebro estão nos emburrecendo. Esse é o primeiro ponto. Além disso, ainda bota em 2.0. E eu pensei, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Então, tudo que eu ouço agora, eu ouço em 1.0. Eu já sou acelerada. Primeiro que não tem como você colocar um áudio meu em 1.5 ou 2.0, é impossível. Você não entende o que eu digo. Não entende, porque já é difícil entender assim, que eu já trabalho pra falar mais devagar. Só que aí eu começo a ficar ansiosa, um calor do cão, o ar-condicionado bombando, não adianta, gente. Odeio o verão. Caso eu não tenha falado ainda hoje, odeio o verão. É impossível ser feliz no verão, gente. O verão é abusivo. Ele judia. Voltando pro assunto. Já falei. Então, não demore demais, mas não fale de menos. Fale o que precisa ser dito. Por isso que você precisa ter tempo, por isso que precisa ser organizado na sua agenda. É claro que se surgir a oportunidade de ter uma conversa difícil e você já fez essa conversa antes, você vai ter. Ah, saiu pra jantar, o clima tá legal, né? Pediu vinhozinho, não tem hora pra acabar. Você já teve essa conversa difícil, consigo primeiro, veio o assunto. Você não vai dizer, não, peraí que esse assunto só vamos falar amanhã às 11 horas. Claro que não, né? Você vai aproveitar o momento. Porque se você já teve a conversa difícil contigo antes, o resultado não vai ser ruim. O resultado vai ser ótimo. E se tiver um vinhozinho envolvido, eu preciso dizer que o resultado vai ser Paris Saint-Germain. Vamos lá. Aqui eu coloquei o negócio da comunicação não violenta, que eu dou uma pincelada no Seja um Assunto que Você Domina, porque eu dou uma pincelada em todos os assuntos no Seja um Assunto que Você Domina, que não é um livro sobre o que os outros pensam, é a Miranda que está escrevendo. Então eu até coloquei comunicação não violenta, que cabe aqui, que fala assim, ó, primeiro, tem 4 pilares da comunicação não violenta, tá? Observação. Você observa o fato neutro, foi aquilo que eu disse, tira a sua suposição e observa o fato. E você vai falar sobre o fato. A pessoa não te responde e-mail nunca. Você vai dizer, percebi que você não respondeu o e-mail nos 3 últimos dias. E esse e-mail tá correspondente a uma coisa que vai acontecer amanhã. Eu preciso dessa resposta. Entende? É necessário que seja dada essa resposta. E não é um precisar porque eu quero. É um precisar por causa disso, daquilo. É uma argumentação consistente, não é uma argumentação vazia no eu sinto que você fez mal pra mim e blá blá blá, escaça cheia e morreu o assunto. Virou inundação sentimental, emocional. O segundo, o sentimento, o segundo pilar da comunicação não violenta. Fale de você se você for falar de sentimentos. Eu sinto, não é você me fez sentir assim. Você não fez nada. Quem sentiu fui eu. Então o problema é meu, o sentimento é meu e eu organizo isso dentro de mim. Por isso que quando você organiza o seu sentimento dentro de você, fica mais difícil pro outro entrar também de forma negativa e blinda totalmente o Dom Rô de merda nunca mais. Sabe por quê? Porque o outro não participa tanto assim dos seus sentimentos quanto você acreditava que ele participava ou que ele acredita que ele participe. O sentimento é meu. Ah, mas você ama o Dom Rô de merda, continue amando. Tem uma cena no Comer, Rezar e Amar, que ela tá dançando com um cara que até a gente acha que ela vai ficar com o cara, mas daí depois ela, né, fica com outro brasileiro lá, que é real essa história, inclusive, né? E ela tá lá ela vai fazer uma integração do casamento anterior dela. Não se relacione com as pessoas sem ter integrado o relacionamento anterior, pelo amor de Jesus Cristo. Mas vamos lá, voltemos pro filme, pra voltar para o tema da live. Ela tá lá em cima pra integrar o casamento anterior dela e ela vai dançar com esse cara. Numa das viagens dela lá. E ela diz, eu te amo. Ele fala pra ela, o marido anterior dela fala pra ela, eu te amo. E ela diz, continue amando. Só que a gente não tá mais junto, me esqueça, né? Acabou aqui. Acabou aqui. Então, o amor não necessariamente acaba quando acaba. O amor acaba quando o amor decide acabar. Então, se você ama, continue amando. Entenda que esse sentimento não foi disparado pelo outro. Se você parar pra perceber os seus relacionamentos, se for um relacionamento abusivo, então nem se fala. Mas se você parar pra pensar nos seus relacionamentos, o sentimento sempre é da gente.
Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo aqui interessante, vamos ver. A forma como meu primeiro namorado me fazia sentir. Pra sair bem longe de todos os outros relacionamentos. Esse sentimento era meu. Não era ele que disparava necessariamente. Aquele relacionamento foi daquele jeito por uma contribuição de sentimento meu. Se a gente parar pra pensar, o outro contribui muito pouco para os nossos sentimentos, para a nossa vida. É aquela história, você não precisa de ninguém. Em contrapartida, você não existe sem que o outro exista. Para fazer sentido, leia, seja um assunto que você domina, vai fazer muito sentido. O terceiro ponto, o terceiro pilar da comunicação não violenta é a necessidade de autoconhecimento. Já falei também, o autoconhecimento é tudo. Se você tiver uma conversa difícil primeiro consigo e depois inserir o outro, é outra conversa. É outro nível de conversa, é outro nível de relacionamento. E por último, o pedido objetivo, uma solicitação clara, um combinado. Como é que vai ser? As pessoas dizem que eu sou muito objetiva, e eu sou mesmo, engraçado, porque eu sou tão romântica e ao mesmo tempo tão objetiva, né? Falei que eu sou romântica, coloco as minhas amizades lá em cima, eu coloco todo mundo num patamar alto, quer dizer, eu colocava, né? Que agora já tô baixando, dando downgrade pra todo mundo, é sendo geral. O que faz um ano 6 na numerologia na vida da pessoa, né? Marco Pucci. Então, as pessoas dizem que eu sou objetiva. Eu sou objetiva porque no final de uma reunião, todo final de reunião, tem um combinado. Uma conversa difícil não deixa de ser um DR, não deixa de ser uma reunião. Você reuniu com aquela pessoa. Aí você reuniu com aquela pessoa. Você reuniu com aquela pessoa, você tem que ter um combinado. E aí? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer pra essa situação? Porque ficar só na conversa, minha filha, para. Não, gente. Que é isso? Isso é coisa que não tem o que fazer? Vai filosofar sozinha, vai escrever um livro se você quer ficar filosofando. Vai chamar sua amiga pra tomar um café. Né? Mas não vai ter conversa difícil e não ter um resultado efetivo. Isso é coisa de relacionamento de merda. Tem que ter um combinado final. A gente conversou, tá aqui os pontos, tá aqui os tópicos, e agora? Diga para a tia Miranda como será. E a finalização da conversa difícil. Abra para as sugestões do outro. Lembre, fale, mas ouça muito mais do que você fale. Deixe que ele contribua na solução. Deixe que a outra pessoa contribua. Agora sim, ela não contribui no teu sentimento. Ela participa muito pouco do teu sentimento, porque o teu sentimento é teu. No máximo, ela te encaminha para algum trauma, alguma solução, seja lá como for. Mas aqui é o momento dela contribuir. Naquilo que vai ser feito a partir dessa conversa difícil. E lembre que Dom Juan de merda promete, mas não cumpre, certo? Esse é o momento de você separar o joio do trigo. O combinado. É aqui que você conhece se a pessoa é uma pessoa de merda ou se a pessoa é uma pessoa funcional, que de fato vale a pena você se relacionar. O combinado. O que vai ser feito? Ai, mas eu vou falar com os meus filhos para te apresentar para os meus filhos, porque não sei o que lá, por 6 meses depois, cadê? Mais 6 meses depois passa 7 anos da sua vida. Entendeu? Das pessoas dizem, mas 7 anos da sua vida que você ficou com fulano. Pois é, parece tanto, mas era tão pouco. Passou tão rápido. Principalmente um relacionamento abusivo que tem essa intensidade emocional toda, né? Então lembre que o Dom Juan promete, mas não cumpre. Não force relacionamentos com quem não vale a pena. Não force conversas difíceis com quem não vale a pena. Não force nem conversas difíceis, nem relacionamentos com pessoas que têm um nível muito diferente da sua inteligência emocional. Ah, mas a minha mãe não tem condições, ela era assim. A sua mãe é a sua mãe. Sua família já é outro nível. A sua família são pessoas que você ama, isso é fisiológico, biológico e químico. Você é preparada para isso e tem gente que nem assim consegue amar. Ok. Se você não ama sua mãe, tudo bem. Não ame. Se você ama seu ex de merda, ame. Gente, para de ficar lutando contra os sentimentos, não tem como. Mas a sua família é outro patamar. Combinado? Quando você se relaciona com pessoas que não têm o mesmo nível emocional, de inteligência emocional que você, o mesmo nível que você. E entenda por nível todo. Todas as classificações de níveis.
Dado que a sociedade nivela pelo mais baixo, você desce de nível. A pessoa não vai subir de nível, porque subir de nível é um esforço muito grande que nem todas as pessoas querem fazer. Pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer. Não estou dizendo que assim é impossível. Pode acontecer. Você subiu de nível emocional, eu subi de nível emocional, por que o fulano não pode não subir? Mas cuidado para não ficar insistindo no nível emocional dessa pessoa. Então se relacione, mas se você perceber que não rola, que não vai rolar, que não vai ter evolução mútua, pra quê? Gente, o relacionamento humano serve para uma única coisa. Uma única coisa. Evolução. Só para isso. Alguns pela dor. Por que a dor existe? Isso dá corte, tá? Sim. Vou de novo. Alguns relacionamentos só evoluem através da dor. E por que a dor existe? Porque ela é o último grito da sua consciência para fazer você despertar para uma situação que você não está despertando sem a dor. Porque a consciência chega para você e diz, olha só, o fulano tá mentindo lá, gente. Aí vem sua amiga, ó, viu? Aquilo lá é mentira, ele não tava lá, hein? Aí vem não sei o que lá e você vê uma foto, mas você insiste, porque você ama. Porque você não vive sem. Vive, minha filha. Talvez viva muito melhor, inclusive. E aí você insiste naquele relacionamento. E a dor vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Você fica uma noite sem dormir. Você chora algumas horas. Você reclama pra sua amiga. Aí você para de reclamar para suas amigas, porque nem as amigas não aguentam mais. Nem você não se aguenta mais. Esse relacionamento tá indo pro brejo. E você não toma uma atitude. E vem uma dor maior. E a dor maior. E a dor maior. Até que ela é um elefante na sala que você não consegue mais esconder. Entende? Pra que a dor existe? E isso eu tô falando relacionamento abusivo, mas pode ser pra tudo na vida. O lugar que você tá, o trabalho que você tem, o que você faz, o que você... Tudo. Acabei de falar, eu não tenho mais interesse em trabalhar como especialista em negócio. Trabalhei anos, décadas. Atualmente é isso. Eu não sei se isso vai mudar ao longo do tempo. Mas hoje, essa é a minha decisão de vida. Mesmo que as pessoas venham e ofereçam e vão oferecer. E não é que a vida tá te testando. Esses dias uma pessoa me disse, mas a vida tá testando. Você acha que a vida vai ter tempo de ficar testando você? Quanta presunção. É bom que o animalzinho racional adora ser presunçoso, né? Não é uma questão de teste. As situações acontecem. Não vem um Dom Juan de merda na sua vida pra testar se você aprendeu a lição. Puta merda, gente. A vida não tá tão interessada assim na sua... A vida simplesmente acontece. Com você ou sem você. Acontece que tem muito Dom Juan de merda no mundo. E você vai tropeçar num cedo ou tarde. E eles estão se proliferando como fungos. Então eles vão aparecer na sua vida. Não é teste. Não é espiritualidade testando, meu Deus. Nada a ver. Você vai tropeçar. Então você precisa estar preparada. Quando você se relaciona com pessoas intimamente, que não tem o mesmo nível emocional que você vai descer. Essa pessoa não vai subir. Esquece essa história. E vai gerar conflito. Porque cedo ou tarde, você não vai aguentar isso. Ou você sai, ou essa pessoa sai, ou então vai ter conflito. Parte legal quando a gente tem uma compreensão maior, um autoconhecimento e começa a desenvolver bastante essa parte da inteligência emocional, é que os conflitos basicamente acabam. As conversas difíceis basicamente não existem mais, porque primeiro você tem com você. E aí você percebe que talvez nem vale a pena. Pra quê? Você já tentou, você já fez. E se esse relacionamento não vale a pena, esse relacionamento simplesmente sai da sua vida. Você não precisa fazer nada. Então aceite quando as coisas chegam ao fim. Não fica insistindo. Não tenha conversas difíceis com Dom Juan de merda, principalmente. Esse é o ponto máximo dessa live class. Esse é o principal ensinamento, principal aprendizado da vida. Aquela conversa final e derradeira que você queria mostrar pra ele que ele fez, que não sei o que lá. Aquela conversa de, você queria ensinar.
o quanto você sofreu, o quanto ele te fez mal. Ele sabe. As pessoas sabem. Não imagine que as pessoas são tão ignorantes assim. Elas sabem. E se elas não sabem, o problema é delas. Não é você que vai ensinar. Ninguém ensina nada pra ninguém. Alguém aprende. Quem tá aqui até agora, com certeza aprendeu alguma coisa, ou muitas coisas, ou aprendeu muito. Quem aprendeu muito nessa live hoje comigo? Me diz aqui. Agora, essa live foi com o intuito de ensinar algo? Jamais. Essa live foi o intuito meu de aprendizado. De reforço daquilo que eu acredito. De reforço na minha mentalidade. E, portanto, aprende quem quer. Certo? Bueno. Gente, que live. Está divina em suas colocações. Aprendi muitíssimo. Você está divina em suas colocações. Aprendi muitíssimo. Vai ficar gravada, Crica Santa Fé. Vai ficar gravada sim. Vai ficar gravada junto com as outras live classes. Inclusive, assistam as outras. Ano passado deu, acho que mais de 60 lives que eu fiz. A respeito de vários assuntos. Lembrando que assista a live class falando sobre o feminino, masculino e sobre a comunicação. Por quê? Porque tem tudo a ver com essa live class aqui. Elas se interconectam. Tá lá lavando a louça, tá fazendo uma coisinha ou outra, vai dirigir e tudo mais. Ao invés de ficar vendo um vídeo merda, coloca a live class pra você assistir. Coloca conteúdo decente na sua mente. Não seja um assunto que você transcenda, a gente vai ver o quanto os conteúdos que chegam de forma incauta, de forma desapercebida na nossa mente, fazem com que a gente saia daquilo que nós somos verdadeiramente, nos tira da nossa verdade. Então, assista as live classes. Quem quiser os meus livros, os quais eu falei, é só me chamar no direct. Assista a aula gratuita que tá no link da bio também. Mais algum recado? Deixa acontecer naturalmente, mas sempre na atenção. Exatamente. É aquela história do eu não forço, mas eu também, sabe? Tô ali. Tô presente. Tô aqui. Sou eu. Estou consciente, super consciente da minha vida. Amo você, Mirandeli. Obrigada por você existir em nossas vidas. Também amo você. Vocês. Li o Dom Rua de Merda. Amei. Cara, o Dom Rua de Merda é assim... Eu juro pra vocês que eu tenho vontade de pegar as pessoas e assim, isso aqui você só vai falar comigo, abrir a sua boquinha pra falar comigo se você ler esse livro primeiro. Não quer ler Paris Saint-Exupéry? Que pena pra você. Não quer ler ou seja um assunto que você domina? Que pena pro mundo. Porque você contribuiria muito mais se você fosse um assunto que você domina. E quando você contribui, você recebe muito mais, certo? Mas o Dom Rua de Merda nunca mais é a leitura obrigatória, gente. Porque assim, ó... muda a vida, muda a forma como a gente encara a sociedade, a forma como a gente encara as pessoas. Então, imprescindível. É uma vacina. Vou ler esses. Encomenda, Cri. Se você encomendar a Paris Saint-Exupéry, a trilogia, você ganha o Dom Rua de Merda, nunca mais. E aí você presenteia alguém. Isso tá só R$ 79 já com envio. Me chama lá no direct. Gente, acho que eu falei tudo. Se vocês quiserem algum tema da live class, me ajuda aí, gente. Pois vai ficar salva a live aqui. Diz assim, Miranda, você podia falar o olhar da Miranda sobre isso, sobre aquilo? Anota aí quando você tá assistindo a live e me dá as dicas depois. Quer ficar só que eu fique pensando, né? Cadê a troca? Bonitinhos da tia Miranda. Bom, vamos lá. Eu quero Deslile, então chame lá. Ah, comprei a trilogia. Ai, a trilogia. A trilogia. Mon amour. Vai ser difícil eu bater no que eu fiz na trilogia. Ou não. Gente, chega de enrolação que eu tenho que almoçar lá com a minha pipinha. Fiquem bem. Bença a Deus. Bença a Deus também. Bença pai, bença mãe, bença Deus. Deus abençoe vocês. Esses dias a mãe disse, você não dá benção pros outros. Deus abençoe vocês. E eu aceito os milagres em minha vida. Bom domingo e até domingo que vem. Se for no domingo, se for no sábado, mas eu aviso.